Sim, Jesus. Um vaso novo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Te engrandecemos por isso, meu Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar, fiquem à vontade. Eu queria chamar o Fábio aqui à frente. Eu queria que você soubesse como que nós vamos proceder o culto de hoje. Não sei quantos viram a divulgação do culto, né? E várias pessoas que estão viajando falaram comigo: ah, pastor, eu queria estar lá. E eu não sei, está gravando? Tá? Legal. Ah, eu queria estar lá, tal. Ainda é um período de festas, né? E de férias. Mas você não tem noção de como você é privilegiado em estar aqui essa noite, esse culto, tá? Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu nesses últimos dias de 2023 e nesses primeiros dias de 2024, eu fui atropelado por Deus em algumas questões, mas foram coisas muito intensas, né? Muito intensas. E não me preocupa, não. Não me preocupa, me tranquiliza, porque é Bíblia, né? Quer que troca? Porque é Bíblia, e tudo que tem a Bíblia envolvido me traz paz. Mas hoje é quarta, ontem pela manhã eu tive um tempo. Ele quer que troca. Quer que troca. Você quer que troca, você não está querendo assumir que é para eu trocar. Não, você quer que troca. Eu sei que você quer. Não é possível. E ontem... Som. Quase deu errado a troca. Ia ficar eu e o Fábio presos no fio do microfone ali. E eu tive um lugar secreto um pouco maior, um pouco mais intenso. Eu tive um tempo maior na presença do Senhor. E Ele começou a confirmar algumas coisas que estavam no meu coração. Literalmente na passagem de ano, na virada que nós tivemos aqui, né? Aqui na frente aí no hall aí. E Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração naquele momento, e eu comecei a orar, e Deus falou: é isso. É dessa forma que eu quero que a igreja se mova em 2024. Eu vou falar para vocês que eu fiquei um pouco preocupado, porque Deus colocou muito claro algumas coisas no meu coração, mas alguns minutos depois de eu estar mais calmo, eu mandei uma mensagem para o Fábio, e o Fábio entendeu tudo. E aí depois eu mandei a mensagem para o pastor Lucas. Eu já fiz um grupo de nós três. Que maluco, né? Eu quase não tenho grupo. E isso porque eu não acesso o grupo. Aí eu fiz um grupo de nós três. Falei: olha, amanhã a igreja precisa receber alguma coisa de nós. E aí eu coloquei a Dani. Não coloquei a Dani no grupo, mas falei com ela. Então nós queremos trazer 4 palavras rápidas ao seu coração em relação ao como vamos nos mover neste ano de 2024. Amém? Quando eu falo rápido é porque tem um cronômetro ligado e cada um tem de 10 a 15 minutos. Menos eu. Vem aqui, pastor Lucas, vem aqui, Dani. A igreja já ora por nós ao mesmo tempo e a gente só faz a troca. Pedro, ora por nós aqui, filho.
Estendam suas mãos aqui para frente. Paizinho, eu quero colocar em tuas mãos a vida dos teus servos, Senhor, para que eles sejam usados neste momento pelo teu Espírito Santo, que seja ativado neles o teu Espírito, para que cada palavra que saia da boca deles venha com poder de encontro ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço, para que cada palavra seja rema em nossas vidas para 2024 e para toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou trazer um pouco para vocês o conceito do que é rema. Porque talvez você tenha lido lá, esse ano nós vamos ter um rema para você, para a tua vida, para 2024. Às vezes eu acho, talvez você estava esperando um tema para 2024, mas nós abolimos o tema. Nós vamos ter a rema. E eu vou explicar um pouco do conceito do que é rema para vocês. E faz muito tempo que a gente tinha alguns cursos, alguns treinamentos que nós fizemos na igreja. Eu já fiz alguns do Randy Clark, com a pastora Dani, com outras turmas. E lá se fala muito de rema. Que rema, no grego, rema quer dizer palavra. Existem duas palavras que significam palavra. Rema e logos. Logos é a palavra estática, é a palavra falada, mas é a palavra lida também. É a palavra que você fala e ela se perde. Rema é a palavra ativa de Deus. Ou, em algumas outras traduções, a palavra criativa de Deus. Quando Deus fala, da boca dele sai rema. Quando nós falamos só por falar, da nossa boca sai logos. Só que nós, como profetas, a palavra diz que nós somos profetas e sacerdotes. Da nossa boca também pode sair rema. Quando nós buscamos ao Senhor e buscamos intimidade com Deus, Ele nos habilita a ser transmissores de rema. Transmissores da voz ativa de Deus. Eu vou dar alguns exemplos de palavras que aparecem na Bíblia que são rema. Talvez você possa pensar, mas no original não está escrito rema. Mas rema é um conceito, é muito mais um conceito do que uma palavra. Por exemplo, não precisa abrir, mas em Gênesis, logo no capítulo 1 e no verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz. Esse haja é rema de Deus, é a palavra criativa de Deus, é a palavra que tem o dunamis de Deus, que é o poder explosivo de Deus. Então, por isso que nós dizemos que quando nós vamos interceder pelas pessoas, nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque a intercessão é um momento em que eu vou cair com esse fio aqui, mas vai dar certo. Quando você está intercedendo, você precisa liberar palavras rema na vida das pessoas. Porque quando você vai orar por uma pessoa, você não vai chegar, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Pô, cadê a autoridade de profeta? A palavra de como que Jesus fazia? Doença, saia. Jesus não fazia doença, saia em nome de mim. Mas hoje a gente precisa usar o nome dele. Então, quando você vai orar por um doente, você tem que ser rema, doença, saia em nome de Jesus. Esse saia é rema. Essa palavra que sai da tua boca tem que fazer diferença no mundo espiritual. Mas o problema é que às vezes a gente fica naquela, eu não consigo, eu não posso. Em Efésios, deixa eu só confirmar aqui o versículo, peraí. Efésios. Lá em Efésios, quando é falado sobre a armadura de Deus. Deixa eu achar aqui, peraí.
Efésios 6,17, que menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali é rema também. Porque a espada, o que ela faz, que a palavra diz que faz, ela corta, ela divide o Espírito, ela divide, ela tem uma ação, ela transforma, ela cura, ou ela extermina. Porque a palavra de Deus também diz que Ele traz tanto a paz quanto a guerra. Ele fere, Ele cura, Ele é rema na nossa vida. Então, quando você receber uma palavra, ou quando você for entregar uma palavra para alguém, quando você for orar na tua casa, orar pela tua família, orar pelos seus pais, como eu faço na minha casa todos os dias, eu libero rema sobre os meus pais. Até eles entenderem que eles já são crentes, só não admitem. Até acontecer isso. Eles admitirem que são crentes. Então, igual o pastor Lucas às vezes fala, crente, você tem autoridade. E é verdade, você tem rema aí dentro de você, porque se você é cheio do Espírito Santo, quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Então você tem autoridade para liberar rema para a vida das pessoas. O problema é que muitas vezes, ao invés de nós liberarmos a rema, nós pegamos um remo e quebramos a cabeça da pessoa. Porque a gente só libera palavras ruins, reclamação, julgamento. Isso nem combina com o crente. Isso nem combina com o crente. Entenda, tá? O julgamento não é aquilo, eu não posso julgar. Não, não é isso. Não é essa polêmica, não. É aquilo de ficar apontando o dedo. Porque a palavra de Deus diz que uma das coisas que Deus odeia é o dedo acusador. Então, ao invés de nós sermos dedos acusadores, nós precisamos ser transmissores de rema. Transmissores da palavra rema. Esse é o conceito de rema, esse é o conceito da palavra que o pastor Renato vai entregar no final. Que é uma palavra rema para o nosso ano. Para a nossa vida. Para que nós possamos buscar ser rema na vida das pessoas. Esse é o conceito da palavra rema. Certo? E esse ano, nós vamos investir pesado para que a igreja entenda o que é rema e entenda ser rema na vida das pessoas. Nós vamos ter cursos esse ano, cursos online, rápidos, mas com muito conteúdo, um conteúdo que vai te alimentar, para você não precisar ficar procurando em outro lugar. Ah, mas os outros lugares estão todos errados? Olha, a maioria. Porque se ouve cada groselha nessa internet que dá até desespero. Então nós vamos ter, por exemplo, um curso online sobre intercessão. Muitos têm dúvida sobre intercessão, oração, clamor. Muitos têm dúvida nisso. Como fazer, quem pode fazer, onde fazer. Nós vamos ensinar sobre isso. Muitos têm dúvida sobre mordomia cristã, nós vamos ensinar sobre isso. Muitos têm dúvida sobre cura e libertação, nós vamos ensinar sobre isso. Nós vamos pegar pesado na intercessão esse ano. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que não é uma igreja. É só um ajuntamento de gente. E como eu brinco com as crianças lá no Kids, eu falo para eles que quem não gosta de ler a Bíblia é bocó. E crente que não gosta de orar é mais bocó ainda. Querido, o teu coração tem que queimar por intercessão. Porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos 2 pessoas que precisam de Jesus. E às vezes a sua falação não vai convencer ninguém. Mas a sua atitude e o seu joelho dobrado vai. Eu também sou prova disso. Os meus irmãos já foram ganhos, o meu sobrinho já nasceu crente. Agora meu pai e minha mãe estão teimosos ainda, mas vão. Então nós vamos ter ferramentas para você se abastecer. Sabe aquela história, não tem desculpa mais? Pois é, se você quer ter desculpa, esse aqui infelizmente não é o lugar certo para você. Eu sei que às vezes eu dou uma exagerada, mas
Se você quer ser aquele crente cheio de desculpinha de, eu não faço porque eu não sei, eu não faço porque eu não posso, então sinto muito, essa igreja não é um lugar bom para você. Você vai acabar se frustrando e passando raiva. E você não vai ser exposto não, tá? Não é isso. Mas você vai ver tanta gente sendo incendiada pelo Espírito Santo e fazendo tanto que você vai se sentir um peixe fora d'água. E o peixe fora d'água morre. E nós vamos investir ainda mais no relógio de intercessão. Porque eu não sei se você continuou o relógio de intercessão. Nem levante a mão que deve dar até desespero. Nem faça isso. Mas se você não continuou, já deu tempo de se arrepender. Até o fim do culto você se arrependa. Vai até ali, vê onde está o seu nomezinho, os alvos, tira foto daquilo e vai orar. Se você não conseguir tirar foto, me chama que eu mando a arte para você. Fui eu que fiz a arte. Então eu tenho a arte lá. Mas você não pode mais ter desculpa, querido. Nós não podemos mais ter desculpa. Eu não sei se você reparou, mas o mundo está acabando. Não sei se você viu isso. Não sei se você reparou esse fim de ano aí, o tanto de míssil que já saiu de um lado para o outro, o tanto de blá 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 entre político. Eu não sei se você reparou. Mas não dá mais tempo para brincar, não. Eu não sei se você reparou que tem igreja até de recesso. Estamos de férias. Espera aí, amigo. Tá, ele mandou me controlar. Parei. Eu já vou encerrar. Mas de verdade, querido, a partir... 2 minutinhos só. Vou acabar. Mas a partir de hoje, você não tem mais desculpa. Ou você não vai ter mais desculpa para não ser um crente de verdade nessa igreja. Ou você muda, ou nós mudamos, ou nós mudamos. Não tem a terceira opção. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. Você está aí? Só quem está feliz, dá uma forte salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Jesus é lindo. É ano novo, primeiro culto. Você tem que estar empolgado, você tem que estar motivado, você tem que estar com expectativas aí. Seu sangue tem que estar fervendo aí dentro, cara. É ano novo, glória a Deus. Foi benção seu final de ano? Quem virou com a gente aí, gostou do culto da virada? Foi top ou não foi? Quem está que nem eu, arrependido de ter comido muito? Estou muito com remorso. Estou pedindo ao pastor Renato, além desses cursos aí, fazer um programa de emagrecimento para a gente aí. Dá um jeito aí, pastor, ajuda nós. Socorre os aflitos, os necessitados, os cansados, os gordos. Foi ele que falou. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês aí um negocinho bem rapidinho, que mandaram falar sobre jejuns e propósitos. Glória a Deus. Já vira pro teu irmão e fala assim, hoje você jejua, velho. Hoje não, esse ano. Muda a frase. Esse ano você jejua. Hoje não é bom porque eu acabei de receber um convite de janta, mano. Não posso, estou arrependido, mas passa rápido. Tem jeito. Então esse ano você jejua. Nós vamos falar de jejum, de votos e propósitos, mas não vou estender porque o assunto é longo. Teve uns meses do ano passado, a gente ministrou uma série sobre isso, falamos sobre isso, e foi muito legal, deu para esmiuçar legal. Várias pessoas passaram pelo altar, trouxeram palavras proféticas, direcionamentos, estudos, foi muito top. Então nós vamos talvez de novo esse ano ter alguns cultos específicos para falar desse tema, para esmiuçar, para abordar a temática, sabe, trazer conteúdos bons, te ensinando como fazer, como começar, como terminar, porque tem muita gente que ainda tem tabus, né? Mas será que é de Deus? Será que jejum não ficou meio no passado? Porque Jesus disse que ele não se agrada de sacrifícios. Quantos já viram uns crentes religiosos falando isso? Jesus não se agrada de sacrifícios. Você não precisa fazer isso. Deus quer o teu coração. Sabe quem fala isso? Os preguiçosos, mano. É a mesma forma que quem bate no dízimo da oferta. Sabe quem fala em dízimo e oferta? Os que estão com o coração preso em mamão. Os que são presos e cativos ao dinheiro. Sabe?
Sabe quem bate forte contra a santidade e obediência ao Senhor? Aqueles que vivem no pecado. É assim. É sempre os extremistas são os que estão envolvidos na sujeira. Então, quem bate e fala contra o jejum é que é um bando de preguiçosos que não consegue sacrificar um pouquinho do seu tempo, às vezes, ao Senhor em oferta de gratidão. Então, nós vamos falar forte sobre isso. Sabe por quê? Porque você vai ver no Antigo Testamento todinho o povo jejuando. Você vai ver Jesus jejuando. Você vai ver os discípulos jejuando. Você vai ver Paulo, que depois chegou depois da galera, jejuando. Tinha voto. Eu até separei os versículos aqui, mas não vou nem entrar. Depois você vê lá Atos 18, Paulo tinha voto. Mateus capítulo 9, Jesus sendo desafiado por alguns discípulos, chegando pelos discípulos de João, falando assim, Jesus, todo mundo está jejuando aí, os escribas, os fariseus, os discípulos de João, e o senhor não jejua? Os seus discípulos não jejuam, perdão, ele já jejuava. Os seus discípulos não jejuam? Qual que foi a resposta de Jesus, você lembra? Ele falou, olha, enquanto o noivo está com eles estão curtindo a festa. Eles estão curtindo a festa, o noivo está na presença deles. Agora vai chegar um tempo em que o noivo vai ser retirado da presença deles. E então eles jejuarão. Jesus estava falando quem jejuaria? Os discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Então está aí o convite para você jejuar. Está aí o motivo para você jejuar. Os discípulos de Jesus jejuam. Entendeu? E por que nós fazemos isso? Para ganhar mais alguma coisa de Deus? Para colocar Deus na parede, torcer o braço dele e falar, você tem que me dar, porque agora eu jejuei. Não, você nunca vai conseguir colocar Deus à prova ou colocar ele na parede com alguma forma de jejum, sacrifício, oferta. Não tem nada que você oferta que ele já não tenha feito por você. Ele deu o filho dele. Você pode ofertar tudo que você tiver na sua vida, nunca vai se comparar com a oferta de alguém entregando seu filho. Esse é o nosso Deus. Está entendendo? Então, por que nós fazemos isso? Porque jejum não é mais Deus, é menos eu. Pegou? Jejum é menos eu. É menos orgulho, é menos ego, é menos carne. É dar aquela matada na carne, colocar ela no lugar e mostrar quem manda. Entendeu? É desse jeito que nós vamos trabalhar esse ano. Porque tem gente que faz jejum até do modo errado. Quando a gente ministrou ano passado, teve um irmão que me procurou depois e falou assim, pastor, eu quero muito jejuar. Mas eu vi você e o pastor Renato falando que no jejum pode beber água. Está errado isso, eu aprendi do jeito errado, diferente. Aí eu já não sou bobo nem nada, eu falei, eu imagino de onde tu veio. E provavelmente você que está fazendo esse jejum sem água, você é daqueles que nem escova o dente. Ele começou a dar risada. Como é que o senhor sabe? Vontade de falar, porque eu estou sentindo o bafo. Porque tem gente tão religiosa, irmão, que não escova nem o dente no jejum, que não bebe água. Eu falei, meu irmão, aprenda uma coisa, você é mais importante que seu jejum. Que jejum é esse que você ferra com o teu rim, cara? Ficar sem beber água por muito tempo, você acaba com o teu rim. Aí você acha que você está agradando a Deus, daqui a pouco você está lá internado, lá fazendo hemodiálise. Tá maluco? Não, mas não pode, me ensinaram que não pode nem escovar o dente, porque senão a pasta você engole um pouquinho e aquilo ali alimenta a sua carne. Hã? Você perde o jejum. Irmão, você perdeu foi o bom senso com esse bafo. Vou te falar, eu falei para ele, vou te escandalizar, mas eu no jejum eu tenho um house preto no bolso, meu irmão. Quando eu vou conversar com alguém, bota um housezinho na boca, porque ninguém merece. Está entendendo? Vou te dizer uma coisa, meu irmão, aprenda uma coisa. Jesus, Deus não é religioso. A igreja pode ser, Jesus não é. Jesus está acima disso tudo. Jesus não dorme no barulho de uma pasta de dente, de um copo de água que você deixa de tomar. Não, cara, Jesus está preocupado com isso aqui, ó. Porque tem gente que às vezes no jejum continua sendo fofoqueiro, continua roubando a empresa que trabalha, continua mentindo, continua sonegando, continua falando mal, mas acha que está jejuando. Então nós vamos ensinar muita coisa sobre isso, irmão, muita coisa boa, sobre propósito, sobre votos, qual a diferença. E em síntese, em resumo bem rapidão para você entender, o jejum é o tempo que você faz de alimento, que você se abstém de alimento, para você mortificar a tua carne, colocando ela no lugar para que o seu espírito sobressaia a ela e tenha autoridade. Então você se abstém por um tempo de alimentos, ok? E o propósito? O propósito você põe o que você quiser. O propósito você põe... Tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum de internet, vou fazer jejum de refrigerante. Não, jejum de refrigerante não é jejum, é propósito. Jejum é de alimento, quando você não come nada. E o propósito? Aí você pode ficar sem refrigerante.
Vou ficar um tempo sem refrigerante. Por exemplo, virei o ano, eu sempre faço, no início do ano, um detox digital na minha vida. Estou 40 dias sem internet, sem internet no sentido das redes sociais, aquilo que distrai e deixa o meu tempo fútil. Sabe? Agora, o WhatsApp eu preciso conversar, preciso trocar mensagem com alguns. Então, eu uso o WhatsApp. Mas não tem mais nada para ver a não ser trocar mensagem. Mas aquele detox de eu ficar sem ver nada que me distraia ou faça o meu tempo ser fútil. Aí me sobra tempo para quê? Para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para passar tempo com os meus filhos, para passar tempo com a minha esposa. Está entendendo? É disso que nós estamos falando. Fazer com que o propósito, em verdade, tenha propósito. Porque tem gente que fala assim, não, esse ano eu vou fazer um propósito, eu não vou andar de bicicleta. Mas o cara nem tem bicicleta. Tem gente que faz um negócio desse. Esse ano eu vou ficar sem tomar café. Um miserável nem gosta de café. Sabe? Tem gente que já ficou abordando o pastor, eu fiz um jejum da meia-noite às 6 da manhã. Da meia-noite você está dormindo, infeliz. E acha que é jejum. Não, cara, vamos ensinar quais são o período mínimo de jejum, o máximo, como você vai começar, como você vai terminar. Até como terminar tem um jeito certo? Tem. Tem gente que termina depois do jejum e entra arrebentando na comida. Esse mané que vos salva, já teve vezes de eu já fiz jejum de 1, de 3, de 7, 14, 21, até 40. E todas as vezes eu vacilava, cara, porque veio aquela ânsia de voltar a comer. E a primeira vez que eu fiz de 3 dias, eu voltei numa vaca atolada, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Me atolei. Tem como, você fica um tempo matando sua carne, seu corpo está fraco, está debilitado, aí você vai só com uma mandioca lá dentro. Não tem jeito. Então tudo tem que ter prudência. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar dele até no período que você faz jejum. Ok? Então nós vamos estar aí buscando. Quer ver uma vez também uma irmã, depois que a gente ministrou sobre o jejum, falou assim, nossa, pastor, queimou meu coração, preciso muito começar a fazer o jejum, queria que o senhor me orientasse como faço, mas eu tenho algumas dificuldades, eu sou diabético e tenho pressão alta. Eu falei, muito não faz. Não faz, pelo amor de Deus. Faz alguma coisinha aí que não vai mexer na sua diabetes. Consagre uma refeição no dia, pelo menos, vai devagar. Sabe, Deus ama mais você do que o teu sacrifício, do que as tuas ofertas, do que os teus votos. Até porque, vou te dizer, depois a gente vai ensinar mais. A Bíblia não manda você fazer voto. Jejum, ela até orienta, ela até te incentiva a fazer. Mas os votos e os propósitos, não. Agora, todos que fizeram votos e propósitos em Deus foram respondidos. Todos, todos. A Bíblia diz, não votes se for para votar e não cumpri-los. Mas quando todos aqueles que fizeram votos e foram de forma radicais até Deus, Deus recebeu todos eles. Você lembra da mulher que chegou diante de Jesus e quebrou lá um vaso, no meio de uma celebração, no meio de uma janta, estavam todos os discípulos reunidos. A mulher chegou, mandou todo mundo sair, chegou lá, quebrou um vaso sobre Jesus, ungiu ele, secava os pés com o cabelo, aquele negócio todo, e escandalizou a galera toda. Os religiosos falaram, não, mas não precisa disso. Isso é extremismo. A gente podia vender o dinheiro e dar aos pobres. O que Jesus fez? Bom, Jesus deu um sabão em todos eles. Falou, vocês ficam na sua aí. Cheguei até aqui, ninguém me ofereceu uma bacia para lavar os pés. Não saiu um café até agora. Agora, essa mulher que está fazendo uma bondade comigo, me preparando para o que há de vir, vocês vão interromper ela? Não, pode deixar. E eu vou dizer mais, Jesus falou, e eu vou dizer mais. Enquanto em todo lugar que o evangelho for pregado, fale-se o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém trata Jesus de forma diferente do que a maioria, Deus recebe. Quer fazer algo diferente? Quer ser diferente? Faça algo diferente. Quer ser diferente? Faça algo diferente. Quer se destacar no meio da multidão? Faça o que a multidão não está fazendo. Ok? É desse jeito que nós queremos fazer o nosso ano. Nós queremos ser uma igreja relevante. Queremos fazer o que ninguém está fazendo. Ou melhor, tem muitos fazendo. Nós não podemos ser audaciosos nesse orgulho, mas nós vamos sim fazer a diferença em chamar a atenção de Jesus. Vamos tratar Jesus de uma forma diferente, porque a forma que ele nos tratou foi diferente. A oferta dele por mim revela o seu amor. Agora a minha oferta por ele revela o amor porque eu tenho por ele. Então isso vai ser de forma intensa. Amém? Então eu não vou nem abrir os versículos, eu não vou demorar mais aqui. Quero chamar aqui o pastor Renato. Quero te dizer só uma coisa. Esse ano, não vou ler. Vou ler sim.
Ezequiel 36, abre aí rapidinho. Não é nem sobre o versículo, não é nem sobre jejum e propósito. Ezequiel 36. Você achou aí? 36, 26. Quero te dar uma chave aí para você começar esse ano. Tem muita gente que está feliz por ser um ano novo, por estar aí virando um ano. Vai dar tudo certo. Irmão, vai dar tudo certo se você fizer o certo do jeito certo. Aí vai dar certo. Quem lembra daquela musiquinha do Paulo César Baruch que fala: ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser e... É desse jeito. Se você não fizer diferente, vai ser igual o que você viveu no ano passado. Você está feliz com o ano passado? Foi tudo bom? Pagou todos os boletos ou já tem boleto para 2024? Já arrastou um montão, né? Então, se você não fizer diferente, já arrolou eles para frente. Então, se você não fizer diferente, vai ser tudo igual. Meu antigo pastor falava: quer mudar de vida? Muda o jeito de viver. Quer ter um ano novo? Seja uma pessoa nova. E aí, é a chave que eu quero te dar aqui. Ezequiel 36, 26, fala assim, ó: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? Quer ser uma pessoa nova? Peça para Deus isso. Quer ter um ano top, novo? Peça um coração novo e um espírito novo. Não dá para ser as mesmas pessoas e esperar novos resultados. Nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. Amém? Deus abençoe, eu amo vocês. 2024 nós estamos juntos, amém? Obrigado. Eu coloquei o reloginho para eles ali, mas eu respeitei. Dava 5 segundos, eu parava. E agora o relógio não vai me respeitar, né? Está dando para entender, queridos? Eu conversei ontem com eles sobre isso, né? Com o Fábio eu falei sobre essa questão de rema. Queria que ele colocasse isso para a igreja, porque ele é responsável também por grande parte de divulgar essa palavra, né? E também é um dos intercessores deste ministério. Isso é muito bom. Espera aí, deixa eu soltar aqui, que eu não quero ser covarde com ninguém, não. E falei com o pastor Lucas sobre essa questão de propósito e jejum. Por quê? Porque nós teremos propósitos e jejuns o ano todo. O ano todo. A igreja vai ser convocada para isso. Pastor, mas eu não aguento, eu não posso. Você procura a gente vai estar à disposição para te esclarecer nesse ponto, tá? Mas, mesmo que você não consiga, você pode ter certeza que você frequenta uma igreja que jejua. Ah, eu não consegui manter o meu voto, eu não consegui cumprir meu propósito. Você pode ter certeza que você frequenta uma comunidade comprometida com isso. Será um ano de consagração, um ano de entrega. Não quero gastar muito do tempo, porque eu quero compartilhar com você qual será o rema deste ano. E eu pedi para a Dani trazer para a igreja a consequência disso. Qual é a consequência disso que será liberado sobre a igreja? E por que rema e não tema? Né? Você pode ter visto aí, a maioria das igrejas, se não todas as igrejas, tem um tema para 2024. Eu fiquei, e eu sei que daqui vocês não conhecem essa igreja. Acho que a pastora Anne conhece. Daqui quase ninguém conhece, só a pastora Anne. Eu fiquei muito chateado quando eu vi o tema de uma igreja, e vi depois do dia 1º, claro, o ano da abundância. Que novidade é essa? O ano da abundância é o ano da prosperidade,
o ano do milagre, o ano do sobrenatural, o ano da conquista, são tantas coisas que inflam o homem, e nós já temos um tema da nossa igreja, é ser simples como Jesus. Esse é o tema da nossa igreja, ser simples como Jesus. O complemento, que é o slogan da nossa igreja, é apontar o caminho, viver a verdade e gerar vidas. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o slogan da nossa igreja. Então, se existe um tema para o Ministério Cultura Real, é ser simples como Jesus. Apontar o caminho, viver a verdade e gerar vidas. É isso que nós vivemos. Eu estava ontem atendendo um pastor dos Estados Unidos, que não era pastor. Eu fiquei sabendo que consagraram ele pastor. E entrei numa crise por isso, porque consagraram ele pastor para ele abrir uma igreja nos Estados Unidos. E ele estava falando comigo, não estou preparado, eu sou raso, eu preciso muito ainda, eu preciso de ajuda. Eu estava conversando com ele e ele, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou tentando fazer células, e é de uma igreja de São Paulo. Uma igreja boa até, mas uma igreja que se interessou pelo lugar onde ele mora. Eu não sei, eu ainda não entendi tudo. Eu falei, mas por que você saiu da igreja onde você estava? Ele falou assim, pastor, um dia o telão de LED não funcionou e não teve culto. Lá nos Estados Unidos. O telão de LED não funcionou e não teve culto. E o culto seguinte do telão de LED foi uma grande celebração em comemoração ao aniversário do pastor. E eu não posso aceitar isso. E ele estava falando isso. E eu queria frequentar uma igreja, sabe, que o púlpito não fosse de vidro, fosse de madeira. Eu falei, ué. Eu mandei uma foto, estava o Clebão aqui pregando. Falei, esse é o púlpito da minha igreja, ó. Esse aí não sou eu, é o Clebão. Mas esse é o púlpito da minha igreja, né? E ele começou a falar isso, da simplicidade, que ele queria viver na simplicidade. E hoje ele não sabe mais. E você imagina, aqui no Brasil está desse jeito, imagina como está nos Estados Unidos, né? Ele falou que o negócio lá está complicadíssimo. E aí ele visitou uma igreja num tempo que ele estava aqui no Brasil, e essa igreja pegou e deitou óleo na cabeça dele, para ele ser um pastor da igreja lá nos Estados Unidos. E ele está em crise, porque é uma igreja que preza um pouco mais pela simplicidade, mas é algo que ele não se sente preparado. E o que nós queremos nesse ano é um ano de consagração, um ano de entrega, um ano de renúncia. É um ano onde nós seremos bênção na vida das pessoas, porque teremos intimidade com o Senhor. Nós seremos, guarda isso no teu coração, nós seremos bênção na vida de todos aqueles ao nosso redor, porque teremos intimidade com o Senhor. Intimidade que vem com renúncia, intimidade que vem com cruz, intimidade que vem com jejum, intimidade que vem com propósito, intimidade que vem com oração, com intercessão, com clamor, com vigílias, intimidade que vem desse jeito, uns aos outros. E na passagem, na virada do ano, Deus me deu uma palavra rema para a igreja, que está em João, capítulo 3. Eu quero ler esse versículo isolado. Não quero trazer o contexto, senão a gente perde muito tempo, e nós vamos aproveitar isso. É o testemunho de João Batista. Em João capítulo 3 tem o testemunho de João Batista, e num versículo ele diz assim, é necessário, versículo 30, perdão, João 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós não podemos
Não podemos prender a nossa busca no nosso ego, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos. Nós faremos de 2024, sim, seremos uma igreja como João Batista, preparando para a volta de Jesus. João Batista preparou para a vinda e nós vamos preparar para a volta. E ele, nesse versículo, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui em Mateus, abre comigo aí. Mateus no capítulo 6. Cinco, perdão. Isso. 5. Diz assim, no verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal, Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não tem restauração se você perder o seu sabor, amém? Deu para entender? E a palavra de Deus diz que você é sal da terra. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16, eu quero que você acompanhe comigo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso propósito, o rema de Deus para as nossas vidas neste ano de 2024, é conhecê-lo cada vez mais e através das nossas obras fazê-lo conhecido para as pessoas, para que as pessoas glorifiquem a Ele e não a nós, e não a essa igreja, e não a uma estrutura. Glorifiquem, e olha aqui, o próprio Jesus está falando isso. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O próprio Jesus falou, o Pai, glorifique o Pai. Tem um trecho no livro de João que fala que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele concederá para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, aquele que tem um nome sobre todo nome. O Pai é glorificado. Que eu diminua e que Ele cresça. Eu coloquei mais 10, pode ficar tranquilo. Que eu diminua e que Ele cresça. Que você diminua. A Dani vai trazer aqui para você o ambiente e a consequência. Não é você ainda não, calma. Eu tenho mais 10 minutos que eu renovei aqui, meu crédito. Estou brincando. Eu só quero ler mais um texto com você para completar isso. Está dando para entender até aqui? Se vocês estão entendendo, me compromete. Porque aí vocês vão falar assim, então para que você prega 1 hora, pastor, se a gente entende em 10 minutos? Não é verdade, pastor? Você, você está vendo? A gente entende coisa rápida, a gente entende. Você fica 1 hora em cima falando. Só por causa disso eu vou pregar 13 minutos hoje. 13. Você vai ver. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Nem preciso falar que é um dos textos que eu mais amo. É um dos milhares que eu mais amo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto também nós quem? Fala assim, nós. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Se livra do que te atrapalha e do pecado que nos envolve. E aí, eu fui atropelado por esse texto ontem por uma pessoa, não quero nem falar o nome dela, porque é capaz de você procurar ela na internet e você vai ouvir outras coisas que eu não queria que você ouvisse. Mas essa pessoa ministrou ao meu coração
algo que eu encontrei nesse versículo aqui. Porque essa pessoa falava assim: tira os seus olhos deste mundo e das coisas deste mundo, daquilo que te atrapalha, e coloca os olhos em Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus e não na nossa prosperidade. Os nossos olhos precisam estar em Jesus e não na nossa cura. Os nossos olhos precisam estar em Jesus e não no nosso livramento, ou no nosso socorro, ou na nossa restauração. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. E essas demais coisas Ele vai acrescentar. O problema é que muitos estão colocando os olhos dos homens nas coisas. Mas aqui não. Aqui os nossos olhos vão para Jesus. E aqui no verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Tem alguma outra versão aí? Tendo os olhos fitos, olhando para Jesus. Aqui na NVI, tendo os olhos fitos em Jesus. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Jesus suportou isso para que você não se canse e não desanime. Verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós viveremos 2024 por Ele. Nós viveremos para Ele. A nossa vida não faz sentido se Jesus não for o centro do nosso ministério. Se Jesus não for o centro da tua história. Se você estiver crescendo, fatalmente Ele está diminuindo. E isso é a receita para o fracasso. Se o teu tempo, se a tua oração está mais ocupada com coisas do que com adoração ao nome dEle, você está no caminho da derrota. Eu não estou aqui para pregar vitória para você. Eu estou aqui para pregar temor ao Senhor, santidade ao Senhor. Esse ano vai ser o ano que a cultura real mais vai jejuar, mais vai orar, mais vai ler a palavra, mais vai estudar, mais vai renunciar, mais vai tomar a cruz. E o resto pertence ao nosso Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Lembre-se de uma coisa. Pode vir aqui, Dani. Eu não falei? Deu 15, vai. Existe sim prosperidade e bênção para aqueles que servem ao Senhor. Existe. Plenitude, cura, libertação. Existe. Eu queria ter tempo para falar sobre tudo isso, para completar isso. Existe sim algo sobrenatural que Deus quer fazer e Ele vai fazer. Tanto é que lá na Epístola de Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Não tirou para a riqueza, para tudo isso, não. Tirou para a maravilhosa luz. Nós aprenderemos a ser simples como Jesus, mas a ter autoridade como Jesus. Aprenderemos a, como Paulo, o segredo de ser contente e feliz em toda e qualquer situação. Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. A tua luz vai brilhar diante das tuas boas obras e o Pai será glorificado em nome de Jesus. Graça e paz. Que responsabilidade agora dar continuidade a tanta coisa que o Senhor tem falado conosco. Eu acho que a principal coisa de tudo isso, se a gente juntar tudo isso que foi falado, o posicionamento que Deus quer de cada um de nós é aquilo que a gente já viu em 2023 e que Ele vai dar continuidade nos aperfeiçoando através da obra que Ele começou em 2023, é de sermos filho, cristão e discípulo.
E a gente insiste em falar, né? Você precisa saber o que é ser filho. E no nosso meio, muitas vezes, quando nós ministramos cura em paternidade, tem gente que ainda não sabe o problema que tem de filiação com Deus. Então você precisa saber o que é ser filho. Você precisa saber o que é ser cristão. Cristão, Romanos 12 diz que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. Existe um padrão do mundo. A nossa igreja tem um nome, chama cultura real, porque o que estabelece aqui a visão de tudo isso que nós somos falado, além de tudo que está na palavra, é aquilo que o reino determina. É aquilo que vem direto dos céus, é onde tem que estar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não tem que estar nas coisas terrenas, fixar as coisas aqui para viver eternamente aqui, não. Aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que pensar naquilo que vai ser da nossa eternidade. Aonde nós vamos? Para onde nós vamos? Aí depende do que você é, de quem você é filho. Você é cristão? Você é discípulo de quem? De Jesus? E aí existe um padrão. E o padrão não é achômetro, não é eu acho. Eu acho que eu sou filho por causa disso, eu acho que eu sou cristão por causa disso, eu acho que eu sou discípulo por causa disso. Não, aqui fala se você é filho, cristão ou discípulo. Então não é baseado no que você acha. É naquilo que o Espírito Santo tenta te convencer, porque a gente sempre fala aqui, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele faz isso, qual é o seu posicionamento? De filho, cristão e discípulo ou não? Ou você fica justificando? E aí quando nós estamos aqui para falar sobre o rema, então o rema é esse: não se amoldem ao padrão do mundo. Tudo aquilo que foi falado, nós vamos fazer para que o padrão do céu seja estabelecido na nossa vida e na nossa casa. Consagração, renúncia, cruz, morte. E aquilo que o próprio pastor Lucas falou, não adianta você fazer as coisas antigas e achar que vai ter resultado bom. Não, então não adianta você ter um pensamento como você tinha antes e achar que as coisas vão ser renovadas na sua vida. Porque quando diz não vos conformeis com este mundo, diz para renovar o nosso pensamento. Mas um padrão, o dos céus. E aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim você pode dizer, olha, o meu ano vai ser sobrenatural. Porque a tendência dos dias, queridos, não é viver coisas boas. A tendência, nós estamos caminhando para os finais dos tempos. As coisas vão ficando cada vez mais apertadas para o filho cristão discípulo. Mas você terá paz em toda e qualquer situação. Porque assim como o pastor Renato falou, você vai ter a mente do qual o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi o segredo de viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Aí dentro da sua casa vai ter paz. A paz que excede o entendimento. Não é a paz que o mundo tem, porque o mundo não pode dar a paz que Deus dá. A palavra diz isso. A paz que eu vos dou não é o que o mundo dá. E aí, quando a gente fala dessas coisas, nós como igreja, eu não sei quanto tempo está ainda, mas eu tenho algumas coisas aqui para falar. Vamos lá. Oração, renúncia, jejum, conhecimento, conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo, isso vai fazer com que a gente fique no padrão de filho, cristão e discípulo, que é aquele do qual a gente vê lá que está escrito que ele quer uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E quando eu falo dessa questão dos fins dos tempos, algumas coisas que eu meditei para compartilhar com vocês. Romanos 13, 11, que fala um pouquinho sobre os fins, fala assim, façam isso, ele está falando sobre algumas coisas, compreendendo o tempo em que vivemos. Estamos em Romanos, tá? Novo Testamento. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Então, igreja, desperta, acorda.
Se alguém está cansado e sobrecarregado, vem até Jesus. E Ele vai te aliviar, dar descanso para a sua alma, renovar suas forças, te vivificar. E aí diz assim, desperta do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando você creu em Jesus. Então, amanhã vai estar mais próxima ainda. Depois de amanhã, mais próxima ainda. Então, desperta, porque a salvação está cada vez mais próxima. Em 1 Pedro 4, 7 e o versículo 8 diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos. Olha aqui, alerta, rema. Sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Glória a Deus. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí parece que, nós estamos lendo aqui em 1 Pedro, aí parece que dá uma continuação em Efésios, parece que está, completando aí, Efésios capítulo 3, nós vamos ver alguns versículos a partir do 10, eu vou citar os versículos, porque nós não vamos ler todo por causa do nosso tempo, mas você pode ler na tua casa, tá? Eu não estou separando versículos fora de contexto, não, tá? E olha o que diz aqui, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, quem é a igreja? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Versículo 11. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Por intermédio de quem temos o quê? Livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, você tem livre acesso a ele. Algo que ele já conquistou, uma graça. Versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Por meio de quem? Do seu Espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estejam arraigados e alicerçados em amor. 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, é sozinho? Então, não é ficando em casa? Não, é juntamente com todos os santos. Então, sai do seu comodismo e se mova como igreja, com o propósito de igreja. E aí diz assim, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o propósito, ser cheio da plenitude de Deus. Porque em Cristo habita a plenitude da divindade. E aqui, quando fala de conhecer, vocês possam conhecer juntamente com os santos o quê? A altura, com profundidade, conhecer o amor de Deus que excede o conhecimento. Excede o conhecimento, mas Deus quer revelar para você, queridos. Aqueles que querem buscar, aqueles que querem conhecer, aqueles que querem pôr o joelho no chão, aqueles que querem se consagrar, aqueles que querem ter intimidade com o Senhor, aqueles que o buscam no secreto e Ele recompensa. E aí diz assim, versículo 20, aquele que é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz, mesmo que você duvide, você tem que entender que Ele é capaz. Do quê? De fazer infinitamente mais. Olha aí, dá para você compreender? Não, mas em Cristo, o Espírito de Cristo em você, Jesus Cristo em você, você vai saber, você vai discernir, você vai entender. E aí diz assim, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu o quê? O quê? Poder. Que atua onde? É em você? É em mim? Vira para a pessoa que está do seu lado. É em você. Através de você. Apesar de você. Amém?
Então, renova o seu pensamento, para que você possa viver isso. E aí, ser filho, cristão e discípulo em posicionamento. Porque, quando a gente fala de fins dos tempos, abre Atos, capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre a vinda do poder. A vinda do poder, porque em Atos 1, Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, espera ficar parado, vai descer poder sobre vocês, o Espírito Santo. Aí em Atos 2, o poder desce, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí, olha o que acontece. Alguns, no versículo 12 e 13, começam a indagar, atônitos perplexos. Todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. E aí Pedro levanta-se com os 11 e ele começa a explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, versículo 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Versículo 16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. O quê? Versículo 17. O quê? Nos últimos dias. Isto, o que está acontecendo aqui, Pentecostes, nos últimos dias. Aqui começou os últimos dias. Aqui começou os últimos dias. A minha avó falou, ai, Jesus vai voltar. Pode voltar a qualquer hora. E eu achava que ele ia voltar a qualquer hora. Ele não voltou ainda. Eu já tenho até netos. Meus netos podem falar depois. Minha avó falava que ele ia voltar. Não importa. Porque começou os últimos dias em Pentecostes. Quando ele vai voltar, pertence a ele. Ele vai voltar, diz a palavra, como um ladrão. Você não sabe quando, mas você tem que estar preparado. Você tem que buscar aquilo que a palavra de Deus pede de posicionamento para você. Então, queridos, tudo aquilo que nós falamos é o que nós queremos que a igreja viva, porque é promessa para a igreja. Filho, cristão e discípulo, nos últimos dias. É viver Pentecostes na terra e depois viver Atos dos Apóstolos. Então, mudar o pensamento, renovar o nosso pensamento, é parar de achar que só acontecia lá quando aconteceu Pentecostes. Porque eu já vivi milagres. Alguém já viveu milagres aqui no nosso meio? Alguém já viveu? Amém. Então, nós já vivemos milagres. Os milagres ainda acontecem, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós como igreja, independente do que você vive, comece a buscar. Comece a fazer o que é proposto para a igreja, porque o Senhor quer derramar mais sobre nós. E nós não podemos nos conformar e não viver como Atos dos Apóstolos. E andar como os discípulos andavam, onde os lenços curavam, a sombra curava. Onde os discípulos olhavam para os endemoniados e expulsavam os demônios. Onde, em Atos 3, olharam para aquele que era aleijado e falaram assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante. Esse é o seu papel, igreja, esse é o seu papel, filho, cristão e discípulo. Só que se você ficar na tua casa e não conhecer a largura, a profundidade de tudo aquilo que o Senhor quer te fazer conhecer, os mistérios dele, você não vai conseguir viver. Você vai ficar, o que está acontecendo? E olha lá se você vê. Eu não quero só ver. Eu quero viver. Eu quero fazer parte de tudo isso. Porque se eu não fizer parte disso, eu vou estar como? Só você ler. Quem é você daí? Em todo o texto de que os discípulos... Lê Atos dos Apóstolos. Você pode ser a multidão. Você pode ser aqueles que duvidaram. Você quer fazer parte do quê? Do quê? De ter Cristo em você e a esperança da glória, o mistério que foi revelado e que nós lemos aqui.
daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós? É isso que o Senhor tem para nós. Só que como igreja, nós não podemos desanimar. Nós temos que despertar, acordar, não se conformar. É fácil entrar e ficar de acordo com a forma do mundo. É fácil, todo mundo está fazendo. Todo mundo age assim, todo mundo pensa assim. Acontece isso com todo mundo. Você não é todo mundo. Se você é filho cristão e discípulo, você não é todo mundo. Você tem propósito aqui na terra. O Senhor não colocou você aqui à toa. O Senhor tem algo para fazer em você. E o Senhor quer te usar para derramar isso sobre outras pessoas. Porque por onde Jesus andava, Ele era a luz. Ele era o sal. Assim como nós temos que ser. E Ele, através daquilo que Ele conquistou na cruz, Ele nos dá, através do nome dEle, poder e autoridade. Porque quando os discípulos faziam algo, achavam que eram eles que estavam fazendo. Não! Eles não deixavam ninguém nem ficar agradecendo tanto. Não fomos nós. Nós não temos nada. Não temos prata, não temos ouro. Não temos nada. Mas aquilo que nós temos, nós te damos. E é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Fé do quê? Que os cegos verão. Que os mudos falarão. Que os coxos andarão. Que os cativos serão livres e libertos. Que os mortos ressuscitarão. Essa é a igreja. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é ficar temerosa. Embora temer é algo normal. A Bíblia fala não temas. Mas a Bíblia também fala, seja forte e corajoso para obedecer. Obedecer. E aí para obedecer você precisa saber o que você precisa obedecer. E para saber o que tem a obedecer, junte-se a nós e venha conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Aí você pega o seu conhecimento e fala assim, tá aqui, Senhor. Ele não serve para nada. Paulo falou, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, e ele sabia muito mais do que um monte de gente que fala que conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhecia porque ele estudava. Ele era religioso. E ele falou assim, olha, é esterco. E tem gente que se gaba de conhecimento, mas não tem intimidade. Não busca santidade. Não tem o Espírito Santo se movendo nele. Porque Paulo disse, esse Deus, nele eu me movo, eu existo, eu vivo. E muitos só tem letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, e o Espírito vivifica. E tem gente correndo atrás de letra. Letra! E não busca o Espírito Santo, que convence do pecado e da justiça e do juízo, que nos faz lembrar de todas as coisas, que fez aquilo que aconteceu com os discípulos e apóstolos, e todos aqueles depois em Atos, porque eles receberam em Pentecostes o Espírito Santo, porque antes eles tinham que ficar parados, e nós já recebemos esse rema. Fica parado se você não tem a direção do Espírito Santo. Fica parado, não fala nada, não faz nada, se não for pelo Espírito Santo. Que eu diminua, para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que Ele seja louvado e glorificado. Porque só Ele é rei. Só Ele entregou
através do sangue dele, nós somos redimidos. E estamos aqui. E podemos algo pelo nome dele. Dele, por ele e para ele. Não é nada por mim, nem para mim. E tem homens de púlpito buscando reconhecimento. Reconhecimento do quê? Se não tiver Deus na sua vida, você não é nada. Nada. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. É telão de LED que a gente deixa de adorar o Senhor. Nós ficamos sem energia quando o Mike estava ministrando aqui. E continuamos sendo ministrados e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque isso é adoração que o Pai procura nos verdadeiros adoradores. Ele não está entrando nas casas e procurando os palácios, o ouro, a prata, os títulos, os certificados. Títulos. Ele está buscando coração. Coração generoso, que serve, que ama, que se humilha, que se submete à vontade dele, não à vontade de homens, não à vontade dos amigos, à vontade do mundo, da moda, da TV, dos coach. Nem sei falar como chama as pessoas da internet, eu até esqueci o nome deles, que eu não sigo nenhuma. Mas esse determina tudo na vida de muitas pessoas, principalmente os jovens. O que tem que determinar a sua vida como rema para você é a vontade de Deus, porque ela é perfeita. Ela é perfeita. Ele é o seu melhor amigo. Ele jamais te abandona, jamais te deixa. É Ele. Só Ele. Por isso é porque nós estamos aqui reunidos. É por causa dEle. Porque não temos nada além dEle. E Ele é a melhor coisa. Ele é o nosso tudo. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Tem gente que acha que tem tudo e não tem nada. Deixa o Espírito Santo se mover em você. Fique em pé. Fique em pé. Você é a igreja. Deseje ser filho. Cristão e discípulo verdadeiro, onde não negocia as coisas dos céus, onde o que determina aquilo que você vai viver é as coisas do alto, porque as coisas do alto não são passageiras, as terrenas passam, e amanhã você nem sabe se está vivo, está fazendo tantos planos, nem sabe se vai acordar amanhã. Ah, mas se eu acordar, o Senhor tem que ser o nosso respirar. Ele tem que ser aquilo que nos move. Porque todos os nossos dias estão todos eles contados, determinados pelo Senhor. E o dia de amanhã pertence a Ele. E a você? Pertence a adorar a Ele. Se dobrar diante dEle, para a vontade dEle. E cumprir o propósito. Fala para eles. E menos de mim, e menos de
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais. Espírito Santo, queima o desejo em cada coração. Mais, mais. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor, de ti. E menos de mim. Fala pra ele, menos de mim. E menos de mim. Menos. E menos de mim. Porque meu coração é E enganoso. menos de mim. E menos de mim. Renova os nossos pensamentos. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Senhor, renova a mente do teu povo. Ah, Senhor. Toda mentalidade de escravidão, Senhor. De Egito, Pai. Ah, Senhor. Que possam, Senhor, se dobrarem diante da tua presença. Que vidas possam ser livres. Livres, Senhor. Mais Eu diminuo, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, deixa o Espírito Santo tocar em você. que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, Que queima. que eu me constranja, Senhor, com a sua glória e todo o seu amor. Todo pensamento animista. Humildade.
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. O que nós quisemos fazer aqui, Senhor, é mostrar para Ti o nosso propósito para este ano, Senhor. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Diminuir para o Senhor crescer. Desaparecer para o Senhor aparecer. Sabemos que é inevitável que o Teu poder invada o nosso coração e que de alguma forma recebamos poder e façamos diferença e apresentemos as Tuas obras nessa terra para que o Teu nome seja glorificado. É inevitável, viveremos isso, mas o nosso desejo, já no comecinho do ano, é tomar a cruz e Te seguir. Parar de ficar procurando o fim do arco-íris. Nós queremos é tomar a cruz e Te seguir. Nós queremos juntar tesouro no céu. Nós queremos juntar tesouro no céu. Recebe este nosso propósito desse ano, Senhor. Recebe esse nosso propósito. Queremos assumir este propósito este ano. Diminuir para o Senhor crescer. Cresça. 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 Nós queremos ungir vocês aqui. E eu queria reservar este momento para mim e para Dani. Enquanto o louvor canta aqui, os homens, por favor, façam uma fila aqui e as mulheres uma fila ali. E nós queremos ungir as suas mãos e a sua testa. Os homens aqui comigo e as mulheres ali. Só ungir. Nós só queremos ungir as suas mãos e a sua testa. Enquanto isso, continue louvando e adorando ao Senhor.